Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu de novo aqui, ó. Hoje nós vamos falar sobre as leis ponderais, mais especificamente sobre a lei de Lavoisier e a lei de Proust, ok? Então vamos nessa. Tá aí, ó. Galera, em nome do Camões Pinóquio, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Tá aí, leis ponderais. Vamos ver do que se trata. Galera, a lei de Lavoisier, né? Ela é famosa, muito famosa, tá? Por quê? Porque nada mais é do que a lei da conservação das massas. O que Lavoisier sacou? Galera, quando você tinha uma transformação química, a quantidade de matéria que você tinha nos reagentes permanecia constante nos produtos. Do que ele estava falando mais especificamente? Ele estava dizendo o seguinte, ó, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, a matéria se conserva. Tá? Então, o que ele pôde perceber é que existia, durante um fenômeno químico, durante uma transformação química, durante uma reação química, a quantidade de matéria dos reagentes e dos produtos era mantida constante. Então, observe aqui, ó, no que eu coloquei no próximo slide. Olha aí, ó. Lei de Lavoisier ou lei da conservação da massa. Olha aqui, ó. Nesse caso, eu coloquei, ó, reagente somando 40 gramas, quando você tem o produto, que é o óxido de magnésio, 40 gramas. Então, há uma relação direta, há uma conservação. E aí você consegue compreender isso de uma maneira muito especial quando você, meu aluno estudioso, aprende a fazer balanceamento. Quando você determina lá no balanceamento que o número de átomos dos reagentes tem que ser igual ao número de átomos dos produtos, o que você está respeitando, na verdade, é essa lei, lei da conservação da matéria. Entendeu? É isso que você está respeitando, porque você está fazendo valer que o mesmo número de átomos dos reagentes, de matéria dos reagentes, seja igual ao número de átomos, o número de matéria, a quantidade de matéria dos produtos. Ok? Então é basicamente isso que diz a lei da conservação da massa, tá? A lei da conservação da massa fala exatamente isso. Agora, vamos ver uma outra lei que a gente tem aqui, ó. A lei das proporções definidas. Essa lei, também chamada de lei de Proust, por quê? Porque foi o Joseph Louis Proust que observou que uma reação química, a relação entre as massas das substâncias participantes é sempre constante, né? Dois ou mais elementos, ao se combinarem para formar substâncias, conservam entre si proporções definidas, né? Isso é uma coisa que a gente falando assim parece simples, né? Pô, mas claro, é claro hoje, nos nossos dias, mas quando esse enunciado foi feito lá atrás, né? Há 2 séculos atrás, você não ia dizer a mesma coisa, tá? Então, é algo bastante importante, é algo bastante importante você conseguir sacar essa relação. Então, primeiro foi Lavoisier. Lavoisier disse o seguinte, ó, na natureza nada se cria, nada se perde, nada se destrói, tudo se transforma. Então, quando eu estou ensinando balanceamento para vocês, eu sempre mostro lá, aluninho meu querido, presta atenção, se eu tenho 2 átomos de hidrogênio nos reagentes, eu tenho que ter 2 átomos de hidrogênio nos produtos. Tem que ter a mesma quantidade em reagentes e produtos. Sacou? E aí, o que ele está colocando aqui é o seguinte, no caso de Proust, ele fala, ao formar uma molécula, quando 2 elementos formam uma molécula, há uma proporcionalidade, tá? Então, existe uma relação direta, as proporções são definidas. Vamos ver num exemplo que talvez vai ficar mais claro para você. Tá aqui, ó. Lei de Proust ou lei das proporções constantes ou definidas.
dados experimentais referentes à decomposição de amostras de diferentes massas de água pura. Olha o que ele coloca aqui. Ó. Ele vai fazendo uma brincadeira e vai tendo uma relação. Para cada 1 grama de hidrogênio, eu preciso de 8 gramas de oxigênio. Então, se eu tiver 2 gramas de hidrogênio, vou precisar de 16 gramas de oxigênio. Se eu tiver 3 gramas de hidrogênio, vou precisar de 24 gramas de oxigênio. Tá? Isso você consegue perceber. Eu vou dar uma rabiscada aqui. Eu tenho evitado rabiscar porque minha letra é feia pra caramba. Mas eu vou dar uma rabiscada aqui. Vamos lá. Como é que é a fórmula da água, galera? Como é que é a fórmula da água? H2O. Para quem não lembra, o hidrogênio tem massa atômica 1. O oxigênio tem massa atômica 16. Tá vendo? Mas aqui eu não estou mostrando que eu preciso de 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Então, eu, na verdade, preciso de 2 gramas de hidrogênio para 16 gramas de oxigênio. Tá vendo? Para formar uma simples molécula de água. Tá vendo? Então, é isso que ele mostra que é proporcional. Se para formar essa molécula eu preciso de 2 gramas de hidrogênio para juntar-se, para equilibrar 16 gramas de oxigênio, aí ele vai fazendo as proporções e vai vendo que é definido. Então, foi o que ele falou aqui. Ó. Se para 2 gramas eu preciso de 16, para 1 grama eu preciso de 8. Tá vendo? E aí ele foi fazendo. Para 2 precisa de 16. Para 3 ele precisa de 24. E assim sucessivamente. Tá vendo? Então, existe uma proporção definida. Né? Isso vale para todas as moléculas. Né? Isso vale para todas as moléculas. Foi isso que nosso amigo Proust, por isso que é lei de Proust, definiu. Ele encontrou isso, ele fazendo observações, dados experimentais que ele foi coletando, ele conseguiu ver que tinha essa relação e ele fez esse enunciado e virou lei de Proust. Né? Como aconteceu lá atrás, quando o nosso querido Lavoisier também observou lá, né? E aí ele percebeu, opa, calma aí, a quantidade de reagente permanece constante, né? Não pode sumir, não pode desaparecer, não pode. Tu já imaginou? Hein? Se eu fizesse uma reação química aqui e do nada sumisse alguma coisa? Não pode acontecer. Né? Não pode acontecer. É só você observar o seguinte: aqueles experimentos lá de Lavoisier também foram feitos em sistema fechado. Né? Porque se faz uma reação química onde um dos produtos é gasoso, se o sistema estiver aberto, esse gás vai embora. E aí você vai falar assim: a massa diminuiu. Ué, diminuiu porque o que era gasoso foi embora. Tá? Então, para sistemas fechados, né, é constante. Tá? Então, galera, espero que vocês tenham conseguido compreender essas duas leis ponderais. Não são difíceis, mas é uma parte bastante introdutória para uma matéria nova que a gente vai começar já na próxima semana. Tá? Nas próximas aulas a gente vai começar com matéria nova, uma parte mais bonitinha. Tá bom? Galera, um forte abraço, tá? Espero que vocês estejam aí se cuidando nessa quarentena. Espero que vocês estejam cuidando das pessoas que você ama, seus familiares, né? E se cuide mesmo para a gente voltar em breve, ter as nossas aulas e podermos aí tocar a nossa vida. Ok? Um forte abraço a todos vocês. Estudem, façam os exercícios e a gente vai se encontrar na nossa aula ao vivo e a cores. Ok? Um abraço.